Eu sempre fui, como disse, levado desde muito cedo para a literatura. E descobri, depois de alguns anos de experiência, que eu tinha uma vocação especial pela memorialística. Sempre me agradou a preservação da memória. Porque nós temos uma tendência de esquecer. Nós temos uma tendência de não levar em conta aquilo que aconteceu como se isso não tivesse nenhuma relevância. Não é verdade, não é assim. E quando eu tive a oportunidade no tribunal, eu incentivei a criação do Centro de Memória. Por exemplo, na justiça comum, principalmente os tribunais de justiça. Se você observar, a justiça do país, rigorosamente, é a justiça estadual, que é a mais antiga, que vem do tempo dos tribunais da relação, que vem dos tempos dos antigos desembargadores de Portugal. Então, os tribunais de justiça é que guardam a memória da justiça no Brasil. A Justiça Federal existiu durante um período, desapareceu e só foi reintroduzida no país em 1967. A Justiça do Trabalho só passou a fazer parte do Poder Judiciário em 1946. Antes era órgão do Executivo, era órgão do Ministério do Trabalho, tanto que até hoje ainda as pessoas procuram. Eu conto uma história, eu estava em período de férias e tinha ido morar numa casa que tinha construído, que é a casa que moro até hoje. E estava pela frente da casa e um vizinho me procurou e me abordou e disse: escuta, nós estamos aí muito curiosos, os vizinhos, saber quem é o senhor. O que é que o senhor faz? O senhor é delegado de polícia? Eu falei, não. E ele foi. O senhor é do Tribunal de Contas? Eu falei, não. E ele foi perguntando. Quando ele disse, olha, não sei, o que o senhor é, afinal de contas? Eu falei, eu sou juiz de trabalho. Ele falou, pensando que era uma autoridade que tinha vindo morar aqui. O que significa dizer que a Justiça do Trabalho, também por sua culpa, sempre ficou num processo de diminuição. Então, a memória da justiça brasileira é o Tribunal de Justiça. E o Tribunal de Justiça sempre preservou seus integrantes. Há lá no Tribunal de Justiça as fotos desde 1900, desde o primeiro presidente do tribunal até hoje. E nós nunca tivemos isso. Então, eu queria criar a memória para resgatar documentação, fotos, álbuns de fotos que estavam perdidas, quase aí de não se encontrar mais em salas, as próprias fitas, como eu disse, móveis. Por exemplo, na sala da memória tem uma sala de audiência montada ali. É a sala de audiência da primeira Junta de Conciliação e Julgamento presidida pelo juiz Pedro Ribeiro Tavares. Está ali, nunca mais vai se perder. Estão ali fotos, estão ali doações de juízes, família de juízes que doou coisas do seu familiar para a memória, para que ficasse isto presente. Eu quis, na época, e fiz, e não sei onde está hoje, fotografia de todos os membros do tribunal para se fazer, não só dos presidentes, não só dos vices, dos corregedores, nem isto tinha só dos presidentes. Eu, quando era corregedor, criei uma sala dos corregedores, que não tinha, para homenagear 2 juízes desse tribunal que só tinham sido vice-presidente ou corregedor. Portanto, não constavam na galeria dos presidentes, que foi o doutor Moura, João Antônio Gonçalves de Moura, e o juiz Nassif Elcuri Neto. O juiz Nassif tinha sido corregedor, o juiz Moura vice. Eles não constavam em lugar nenhum. Criamos então, mas tinham sido corregedores, criamos então a galeria dos corregedores. Hoje eles estão lá. Depois criaram dos vices, porque às vezes a pessoa é só vice. Para que fique registrado, para que amanhã alguém diga, eu gostaria de saber como era a feição do juiz Pedro Ribeiro Tavares, do juiz Tobias de Macedo, que morreu recentemente. Isso não existia. E por que é que eu tenho esse interesse? Porque a memória me emociona. Tanto que eu tenho hoje uma biblioteca exclusivamente de memória brasileira, com talvez todos os livros possíveis e imagináveis sobre memória, desde o clássico Pedro Nava até todos os outros, para que se possa conhecer a vida desses homens, como eles viveram, qual era o momento político, qual era a história, quais são as relações que se estabeleceram nesse tempo, porque as pessoas perdem esse interesse, as pessoas têm um interesse pelo momentâneo. Então isso me levou a cultivar um interesse pela memória do país. Eu incentivei os juízes, presidentes de junta e de vara, fizessem a história da sua vara. Ninguém fez. Poucos. Fizessem entrevista com os advogados antigos da comunidade, com os ex-classistas.
com a história da fundação do órgão jurisdicional. Ninguém fez. Com os advogados antigos aqui mesmo de Curitiba, quantos advogados antigos que estão morrendo sem nenhum tipo de depoimento, que foram partícipes, testemunhas da instalação do tribunal. Quem fez a primeira sustentação oral no tribunal, dizem que foi o doutor Edésio Passos, talvez tenha sido. Eu não sei se há uma entrevista do doutor Edésio Passos da época, talvez exista. Mas se não foi feita, nunca mais. De pessoas que ficam doentes, que ficam impossibilitadas de dar um depoimento. Outro dia falamos do doutor Nestor Malvese, não sei qual é a situação de saúde dele, mas um dos primeiros advogados. Ou seja, nós não damos nenhuma atenção a isso, nós queremos viver só o presente. Claro, nós temos que ter um exercício de presentificação e não viver no passado. Eu disse várias vezes, eu não sou melancólico, eu não vivo de melancolias, eu não vivo querendo voltar ao passado, não quero voltar ao passado. Se pudesse voltar ao passado, eu não queria voltar ao passado, porque eu vivi intensamente o meu período, intensamente. Portanto, eu não tenho nenhuma melancolia. Eu não tenho saudade de cargos, não tenho saudade absolutamente nada. Só tenho saudade das pessoas com quem eu convivi. Isso, de fato, eu tenho.